Olá, eu sou o professor Jefferson e vou estar com você nesse curso que nós estamos chamando de TCC Prático em 15 minutos. Então nós teremos aulas de até 15 minutos para que você não se canse, demonstrando a estruturação de um trabalho de conclusão de curso, desde os fundamentos, todas as informações necessárias. Então você que está terminando o seu curso de graduação ou mesmo de pós-graduação, tem aquela etapa em que você precisa desenvolver, né, o seu trabalho de conclusão de curso. Pode ser uma tese, uma monografia, né, ou mesmo um artigo, ou uma tese e um artigo, como acontece na pós-graduação, mestrado e doutorado. Então existem algumas dificuldades, né, que o aluno acaba enfrentando e na verdade não é algo assim tão complicado e eu vou demonstrar para você aqui no passo a passo como é que você vai encontrar isso. Então hoje nós vamos estar falando da estrutura, né, e dentro da estrutura como é que a gente vai trabalhar para construir cada componente. Eu vou começar aqui a nossa apresentação e eu peço a você um. Muito bem. Dentro do trabalho de conclusão de curso, nós temos algumas perguntas que são feitas e que devem ter uma direção, né? Deve ter uma resposta de tal forma que ele dê uma direção para o que você vai estar fazendo. Perguntas como sobre o que escrever, né? Então não tem uma definição muito clara do que escrever, pelo menos no início. Qual a estrutura do trabalho de conclusão de curso? Como escrever o trabalho de conclusão de curso? Quais são os artigos que eu tenho que usar como referência? Como encontrar um método, né, para resolver um problema de pesquisa, o que é um problema de pesquisa? Como apresentar esse trabalho depois de pronto? Então, para essas perguntas, a gente vai estar estabelecendo, né, uma estrutura e vamos seguir essa estrutura para que você possa então ter condição de concluir o seu trabalho. Então, as nossas aulas vão ser dadas de tal forma que a gente possa construir essa estrutura que está aqui, que é a estrutura de um trabalho de conclusão de curso. Então, primeiro nós temos a questão do tema a ser definido, que a gente vai estar fazendo hoje. Depois, a delimitação do tema. Uma vez definido isso, é importante que se tenha definido, né, o problema de pesquisa dentro dessa área escolhida que se quer resolver. Aí nós vamos ter a hipótese de pesquisa, que é a solução hipotética, né, do problema de pesquisa. Com essas duas informações, nós temos condições de ter um título provisório. Com esse título provisório, nós teremos condição de estabelecer palavras aí para fazer uma pesquisa bibliográfica, palavra-chave, né, para poder fazer uma pesquisa bibliográfica. Com isso, nós poderemos escrever o capítulo 1, que é a introdução, e aí merece uma aula específica só para isso, porque ele ainda tem uma subdivisão, né, que são objetivos específicos e gerais. Depois nós temos a metodologia de pesquisa, depois a justificativa do trabalho, depois nós temos a hipótese de pesquisa e a organização do trabalho. Com isso fecha-se o capítulo 1 e aí vamos para a revisão bibliográfica, que é o capítulo 2. No capítulo 2 nós vamos ensinar você a definir quais são os pilares da sua pesquisa, aí em cima de cada pilar desse fazer uma busca, né, bibliográfica para saber o que se tem de atualizado nisso. Após isso, nós teremos condições de fazer o capítulo 3, né, que é definir quais são os métodos que nós vamos estabelecer para atingir os objetivos específicos que foram definidos lá na introdução. Uma vez com os métodos definidos e aplicando esses métodos, né, nós teremos aí os resultados a serem analisados, né, os resultados obtidos a partir da aplicação dos métodos. Com isso, nós teremos condição de fazer o quê? Uma conclusão do trabalho ou considerações finais. Com essas informações, nós podemos elaborar o resumo, né? Por que o resumo é o último? Porque ele é basicamente uma síntese do seu trabalho e ele é composto basicamente de 4 partes importantes. A primeira é a proposta de pesquisa, a segunda são os resultados, os métodos, né, e os resultados, e depois a conclusão. Então isso tudo está numa síntese, né, do resumo. Então por isso que ele tem essas setas aqui, a conclusão, resultados e métodos levam a uma elaboração do resumo, assim como a proposta que está lá em objetivos, capítulo e introdução, te leva para o resumo. Com isso nós temos a estruturação e a construção do trabalho de pesquisa. Com isso,
basta agora só preparar a apresentação do trabalho, que é feita dentro dessa estrutura, e então se fazer a apresentação aí com os devidos cuidados. Então essa é a estrutura do trabalho. Bom, primeira coisa é definir o tema, né, e fazer a delimitação do tema. Então o que é o tema? O tema é a sua área de formação. Então se você está fazendo medicina, o tema está dentro da medicina. Se você está fazendo direito, o tema está dentro de direito. Só que ainda existe uma amplitude muito grande, né, dentro dessas áreas. Então é importante fazer o que a gente chama de delimitação do tema. Então, se é dentro da área da medicina, o que você vai trabalhar? Doenças cardíacas, por exemplo, e que tipo de doença cardíaca? Que questão específica relacionada a essa doença? Desse modo, você está delimitando o seu tema. Depois, o próximo passo é, uma vez que você tem o seu tema e a delimitação, é estabelecer o problema de pesquisa. É uma pergunta-chave que é feita. Qualquer pesquisa na área acadêmica, ela está sempre relacionada a que problema de pesquisa você quer resolver, o autor quer resolver. E toda pesquisa é desenvolvida para demonstrar a solução desse problema de pesquisa. E como é que a gente encontra o problema de pesquisa? Bom, existe um caminho que é através da pesquisa bibliográfica, a leitura de artigos, de livros e monografias. Então é comum, por exemplo, em monografias, outros trabalhos, né, de conclusão de curso, o aluno lá na parte de conclusão, já no finalzinho, ele fazer uma proposta de futuros trabalhos de pesquisa para poder encontrar, né, algumas informações ou se aprofundar em algumas informações. Esse é um caminho. O outro caminho para se achar um problema de pesquisa a se resolver é ler artigos, né? E aí verificar o que os autores colocam como delimitação da sua pesquisa e o que eles não conseguiram encontrar ou desenvolver. Ainda tem um outro caminho, que são observações de aplicações de tecnologias. É comum nós estarmos vivendo nessa época de avanço tecnológico tão rápido, em que algumas informações são colocadas através de tecnologias. Então, por exemplo, você tem uma máquina que é mecânica, né, funciona mecanicamente e faz ali uma contagem, né, de um determinado material. Então, ela tem informações que são geradas ali de uma forma mecânica. Mas suponhamos que você queira colocar um contador, um processador de dados ali para poder pegar informações. Por exemplo, quantas falhas teve, né, ao desenvolver uma determinada atividade, quantas atividades com sucesso, quantas com falhas. Então, a partir do momento que você consegue pegar esses dados, agora o processamento desses dados e tratamento desses dados para poder gerar uma forma de resposta e tomar decisão é um incremento, é uma aplicação, né, uma solução de um problema, por exemplo, que não estava visível no primeiro momento. Tá? Então, todo o trabalho de pesquisa, que vai originar um artigo, que vai originar uma monografia ou uma tese, todos que são considerados trabalho de conclusão de curso, eles começam com essa pergunta: que problema de pesquisa você quer resolver? E aí nós colocamos alguns caminhos aqui para que você possa encontrar aonde você quer trabalhar, aonde você quer aplicar as soluções, né, para poder resolver. Para facilitar aqui nosso primeiro contato, que você já possa estar escrevendo alguma coisa, eu estou propondo aqui nessa atividade 1 da aula 1, uma determinação, uma definição aí de algumas atividades importantes. Dentro da sua área de estudo, delimitar um tema que você quer trabalhar e dentro desse tema, qual é o problema de pesquisa que você quer resolver. Então, observe o que existe aí a partir das dicas que foram dadas, como é que você verifica um funcionamento de um determinado equipamento, ou mesmo uma leitura através de alguns trabalhos de monografia, ou mesmo alguns artigos, e aí dentro do tema, é claro, esses artigos, esses livros, esse material que você está lendo dentro da sua área, vamos deixar bem claro, porque é importante que você tenha uma afinidade com aquilo que você vai fazer, né? E que você tenha disponibilidade de informações dessa área para os quais você vai estar trabalhando. E, ao mesmo tempo, uma relação com o tempo que você tem disponível para poder se aprofundar. Porque o seu trabalho pode ser amplo e profundo, né?
mas ao mesmo tempo pode ser amplo ou raso. Então, o grau de profundidade e amplitude que você vai dar ao seu trabalho tem a ver com a sua pesquisa e com a proposta que você quer fazer do seu trabalho para encontrar uma solução de pesquisa. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Não esqueça de dar aí o seu like e de subscrever e inscrever no canal para incentivar aí essa aula de trabalho de conclusão de curso, dentro desse curso que nós estamos falando, TCC prático em 15 minutos. Até a próxima aula, muito obrigado.